repetir o texto de 1 Timóteo 5:19. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade, por este momento ímpar de estarmos neste recinto reservado, sagrado e consagrado, para que nos reunirmos e nos unirmos em louvor e adoração ao Teu nome e com o propósito de ouvir a Tua palavra. Assim, meu Deus, venha e continue a falar conosco. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Reputação é aquilo que as pessoas pensam de mim ou pensa do outro. Isso é reputação. Reputação é aquilo que pensam de você, é aquilo que falam ao seu respeito. Isso é reputação. Caráter é aquilo que você é no seu íntimo, no seu particular, quando ninguém lhe vê, quando ninguém está com você. Caráter e reputação. Uma calúnia, ela pode acabar com a reputação de alguém, não com o caráter dela. Mas a calúnia pode destruir a reputação do homem, a reputação da mulher. Pastor João Vianney, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia: eu não tenho medo quando alguém fala uma calúnia sobre o meu respeito. Eu tenho medo quando alguém fala algo que de fato é verdade a meu respeito. Isso aí é o que nos deixa assustados diante de Deus. Porque a calúnia, ela pode mudar a nossa reputação, mas não o nosso caráter. Conta-se que em determinada igreja, ao término de um estudo bíblico, escola bíblica dominical, quando se estava concluindo o estudo, uma igreja grande, muita gente na escola, uma jovem disse: eu preciso falar algo antes de terminar esse culto, esta escola. Eu não posso sair daqui sem falar porque eu estou incomodada, eu estou indignada, a minha consciência me acusa, me pesa, eu não consigo dormir direito, não consigo me alimentar, eu tenho que falar. Então se dirigiu à tribuna à frente dos irmãos e, olhando para todos, com essas palavras que eu já vos falei, ela disse o seguinte: eu estou tendo um caso com o pastor dessa igreja. A esposa do pastor, que estava presente com os filhos, desmaiou na hora. O pastor disse: que é isso, minha irmã? Que conversa é essa, pelo amor de Deus? Ela disse: é verdade. Eu sou amante do pastor. E eu não consigo mais guardar esse segredo, a minha consciência está me pesando, eu não estou vivendo bem, não estou vivendo em paz. A esposa do pastor é levada para a secretaria, volta a si, ela chega até ela e diz: quer que eu prove? O seu esposo, ele tem uma marca de nascença no órgão genital. A esposa dele: isso é verdade. Pois é por isso que eu estou provando que eu tenho um caso com ele. Passaram-se anos e anos. Aquele pastor, ele foi tirado da igreja, foi disciplinado, a esposa o deixou, a família o abandonou, a mulher casou com outro, constituiu outra família, ele começou a ser perseguido na cidade, criticado, apontado, triste, foi num sítiozinho e lá ficou, longe da cidade, longe da sociedade, lá no meio do mato praticamente. 20 anos depois, na presidência desse ministério entrou uma senhora, uma jovem senhora, procurando o presidente, porque queria muito falar com ele. E quando entraram ao gabinete, ela disse: eu preciso confessar algo para o senhor. O senhor lembra daquela mulher que há anos passado declarou que teve um caso com o pastor tal, da cidade tal, assim, lembro. Aquela mulher sou eu.
Mas eu vim aqui para confessar que foi tudo mentira. Por que você está fazendo isso? Porque Deus está me castigando, eu estou cancerosa, tirou a peruca e vou morrer. Deus vai me matar. E eu preciso confessar para tirar esse peso da minha consciência. Mas como assim você provou que viu a marca, o sinal na parte íntima do pastor? Isso é verdade. Eu vi. Lembra que o pastor estava doente e foi fazer uma cirurgia em determinada época, tirar a pedra da vesícula. Eu era enfermeira no hospital que ele trabalhava e tive acesso ao quarto. E pude vê-lo sem roupa. Por isso que eu sabia daquilo. Na verdade, eu desejava ele, mas ele não me dava liberdade. Eu, com raiva, fiz isso para acabar com ele, com a família dele, com tudo que ele tinha. Mas me perdoe, porque foi tudo mentira. Eu não quero morrer com esse pecado. Após a confissão dela, o pastor reúne uma comitiva de obreiros e vai até o pastor que está abandonado, está esquecido, lá no sítio, no meio do mato, para lhe pedir desculpa e perdão. Nós viemos aqui lhe pedir desculpa, lhe pedir perdão. Aqui está novamente a sua credencial de pastor. Nos perdoe. Ele disse, certo, eu perdoo. Mas você vai trazer minha esposa de volta? A minha família de volta? Os meus filhos de volta? A minha reputação de volta? Mas o que me chama a atenção aqui é exatamente o fato deste homem, ele permanecer na presença de Jesus. Ele permanecer na presença de Deus. É por isso que eu gosto daquela história do bambu chinês. Lá na China tem um bambu que quando você planta ele passa 4 anos e não cresce 1 centímetro. 4 anos ele fica do mesmo tamanho. Agora depois do 4º ano, no 5º ano, ele chega a crescer 25 metros, até 50 metros em um único ano. Mas os primeiros 4 anos ele não cresce 1 polegada. Porém, ele não cresce no tamanho externo, mas enquanto ele está aqueles 4 anos, as suas raízes estão se ficando na terra. Ele não cresce nada exposto na parte de fora, mas as raízes estão se firmando, se arraigando a terra, descendo mais profundo, para que ele possa ter altura, ter crescimento, se tornar um grande bambu e assim suportar os vendavais, suportar as tempestades, suportar as chuvas, os ventos, os tornados, que às vezes vem sobre ele e o tomba, o enverga, ele vai até o chão, mas quando a tempestade passa, ele se levanta e continua de pé. Jesus Cristo disse, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, será semelhante ao homem sábio, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, vento, tempestade, tormenta, e bateu com ímpeto, com força sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas o texto está a nos dizer aqui, olha, não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Isso o apóstolo Paulo está ensinando ao jovem pastor Timóteo, para ele não cair em algumas ciladas, em algumas conversas, em alguns diálogos que pudesse lhe induzir ao erro. Mas o legislador, o grande líder Moisés, ele vai trabalhar dentro do contexto geral, não só para com o presbítero ou o ancião, mas para com todos. Então, a orientação que eu passo para os amados, para as amadas,
Quando alguém lhe tratar um assunto, confira o assunto, analise o assunto, espere para ver alguém mais conversar sobre o assunto, tratar o assunto, para que você possa ter uma realidade sobre a questão. E se possível, você dizer para ele ou para ela: minha irmã, acabe com essa conversa. Não conte, não fale disso para as outras pessoas. Seria o mais sábio a se fazer. Seria a maneira correta de se agir. Eu estava sentado e estava me vindo um pensamento aqui na mente. Porque nós vivemos, irmãos, num contexto onde existe o trigo e existe o joio. Então eu preciso saber discernir quem pode ter a capacidade para trigo e a capacidade para joio. Por que eu falo isso? Presta atenção. Muitos vêm para a casa de Deus, mas muitos não deixam Deus ir para a sua casa. Muitos entram na casa de Deus, mas não permite Deus entrar na sua casa. Muitos entram no Evangelho, mas não deixam o Evangelho entrar nele. O correto é deixar o Evangelho, ou entrar no Evangelho e deixar o Evangelho entrar em você. Entrar na casa de Deus e deixar Deus entrar na sua casa. Veja, alguém às vezes sofre algum tipo de males, de possessão, de enfermidades, de lutas, e vão até a igreja, procura o pastor, procura um dirigente, um crente, alguém para orar. E a minha orientação sempre é a seguinte: busca a Deus. Por quê? Porque a pessoa às vezes vai até a igreja que nós denominamos casa de Deus, em busca daquele socorro, daquela libertação, daquele milagre. Recebe algumas vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes, porque foi lá na casa de Deus e buscou, mas não permite Deus entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar no seu lar, entrar nos seus projetos, nos seus sonhos, não permite. Quando eu fecho a porta para Deus, está escrito: eis que estou à porta e bato. A gente lê esse versículo em cultos de rua e prega para o povo na rua, mas esse texto de Apocalipse 3:20 está sendo escrito para uma igreja. Uma das 7 igrejas da Ásia. Jesus Cristo vai chegar na porta da igreja e vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é que eu entendo? Eu entendo que existem igrejas que falam no nome de Deus, pregam a palavra de Deus, anunciam o evangelho de Deus, mas Deus não está dentro dela. Colocaram Deus para fora dela. Então eu preciso entrar na casa de Deus e preciso permitir que Deus entre na minha casa. E interessante vos falar é que além de Jesus estar batendo na porta com o objetivo de alguém ouvir a sua voz e abrir a porta e o convidar para entrar, é que Jesus Cristo, ele deseja entrar na minha casa, na sua casa. Isso eu falo com base da Bíblia, ou base bíblica, quando ele chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje me convém entrar em tua casa. Glória a Deus. Não aceites a acusação
contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Não entre em questões loucas, nocivas, fábulas, situações que não edificam, que não solidificam, que não alicerçam, que não animam, que não alegram, que não criam disposição para que o cristão, ele sinta alegria em ser crente, ele sinta prazer em ser crente. Eu estava dizendo para alguém, eu acho que foi domingo, a gente terminou o culto, acho que era umas 9h20, às 9h30, eu até falei em um tom assim, brincando, mas com uma certa alegria. Os nossos cultos estão parecendo os cultos da África. Os cultos da África são 5, 6 horas de culto. O nosso já está durando 3 horas, a gente começa às 6h30. Não, mas claro que a gente tem que controlar isso aí, né? Não pode, tem leis, regras. Mas o bom é quando as pessoas estão ali e estão satisfeitas, alegres no ambiente, se sentindo amadas, se sentindo abraçadas. Olha como é bom, irmãos. Eu sempre fui sorridente assim, não é coisa da minha natureza mesmo. Mas um dia, quando eu pastoreava lá no União dos Palmares, irmã Luzinete, ela era da Assembleia de Deus da Missão, desculpa falar não, mas não vou falar nada demais. Ela passou para congregar com a gente e ela tinha um filho, Moisés. Eu não sei se ele tinha uma filhinha, não sei se era Aline ou era Alice. E o nome da esposa dele, não sei se era Marta, eu só sei que começava com M também, que eu até brincava. Essa é a família MMA, que era o Moisés, a esposa dele que era com M, e a Aline, ou era Alice. E eles um dia foram fazer uma visita lá na igreja. E eu sempre saio para visitar os irmãos, como vocês sabem. E quando eu retornei a visitar, ela disse assim: pastor, me senti tão bem lá no culto. Uma coisa tão gostosa, uma presença, um alívio, uma calma. Ela disse uma coisa que eu recebi para exercitar. Se para começar, a primeira coisa foi quando eu botei o pé na porta da igreja que o Senhor olhou para mim, aí abriu aquele sorriso. Aí ela disse: eu me senti bem-vinda. Eu me senti querida. Eu me senti amada. Porque senão, irmãos, quando alguém chega e não houver essa disposição, a pessoa não vai se sentir bem-vinda. Puxa vida, não gostaram da minha presença ali, parece que não faz diferença. Então, essas questões são habilidades que o Espírito Santo vai trazendo para as nossas vidas, para que a gente possa promover, aleluia, o sucesso do Evangelho do Senhor Jesus. Então, queridos, as questões que lhe tratarem, as situações que lhe apresentarem, seja cauteloso, seja cuidadoso, porque veja a história que eu te falei a princípio do pastor, acabou com o ministério, com o casamento, com a família. O pastor ficou deprimido, sorte que tinha Jesus, conseguiu ficar firme, mas acabou com uma calúnia, com uma história inventada, de alguém possuída por um mal, por um espírito de miséria e de desgraça, que decidiu destruir a história de um homem de Deus. Aqui está o entendimento para as nossas vidas. Aqui está a compreensão do Evangelho, da palavra, da lei. Não aceite
acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Veja o texto sagrado, irmãos. A Bíblia ela é linda. Mateus 7. Não julgue para que você não seja julgado. Porque você está olhando o argueiro no olho do seu irmão se no seu tem uma trave? A Bíblia, ela não está ensinando que eu não possa olhar o argueiro que está no olho do meu irmão. Não é isso, preste atenção, porque a sequência do texto diz assim: antes de você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão, tire primeiro a trave do seu olho. A Bíblia não está nos proibindo de observar a falha do irmão, o erro do irmão. Mas, sim, eu devo ir a ele a partir do momento que eu tirar a trave do meu, para poder enxergar bem o argueiro que está no olho dele e poder ajudá-lo. Jesus é quem fala isso quando Pedro fala sobre o perdão. Aí Jesus Cristo disse: se você vê o seu irmão no erro, vá até ele. Quando você vê o seu irmão errado, vá até ele. Mas hoje vamos para o Zap. Tu viu o que o irmão fez? O Facebook. Tu viu o que o irmão está fazendo? O Instagram. Não, você deve ir até o irmão. Você deve procurar a pessoa que está falhando, que está errando, para aconselhar, para orientá-la. E mais na frente a palavra diz que se você conseguir resgatar aqueles irmãos, você salvou a alma dele e conseguiu apagar uma multidão de pecados. O erro está quando eu apresento o erro daquele irmão ou daquele irmão para os demais. Porque dessa maneira eu estou trabalhando contra o Evangelho. Por quê, pastor? Porque quando eu apresento a fraqueza do meu irmão, a fraqueza da minha irmã, a falha do meu irmão, a falha da minha irmã, o pecado do meu irmão, o pecado da minha irmã, e às vezes até tiramos a roupa dele ou dela em público, falamos até para quem não anda na presença, não faz parte do Evangelho. Sabe o que é que eu estou dizendo com isso? Que o Evangelho não tem poder para transformar, que Jesus Cristo não tem poder para libertar, que a igreja não está servindo para nada, que o Evangelho não está valendo nada. Mas como eu sei que o Evangelho ainda transforma, que Jesus Cristo ainda liberta e que a igreja é um agente, eu continuo acreditando no poder e na palavra do Senhor Jesus. Então eu preciso entender qual é a minha posição diante da palavra, diante do reino, dentro do Evangelho. Qual será a minha função? Qual vai ser a minha atitude? Louvado seja Deus. Jesus Cristo disse: ide e pregai o Evangelho. Aí eu pergunto: o que é pregar o Evangelho? E melhor a pergunta: você tem pregado o Evangelho? Já foi cobrado aqui que nós temos que pregar o Evangelho, através da canção e da confirmação. Então eu preciso saber o que é pregar o Evangelho. Que tipo de agente e de mensageiro eu estou sendo? Se eu estou sendo mensageiro da paz ou mensageiro da guerra? Mensageiro do bem ou mensageiro do mal? O mensageiro da concórdia ou da discórdia? O mensageiro da união ou da desunião?
eu preciso entender qual está sendo o resultado da palavra que eu estou pregando, do evangelho que eu estou pregando, daquilo que eu estou anunciando. Se está promovendo união ou desunião, se está promovendo paz ou guerra, se está promovendo amor ou ódio, se está promovendo edificação ou destruição, se está promovendo ânimo ou desânimo, aleluia. Qual tem sido o resultado das suas palavras, do que você tem anunciado, do que você tem proclamado, dos assuntos que você tem tratado? As pessoas têm dito: oh rapaz, como é bom ouvir essa palavra, amanhã eu vou chegar na igreja mais cedo para passar pelo menos umas meia hora de oração, porque essa palavra que tu falou agora foi uma bênção. Oi, mas essa palavra que tu falou foi tão boa que eu vou começar a ler a Bíblia a partir de hoje, só vou parar quando ler ela todinha. Oi, irmão, que palavra boa, agora eu vou começar a evangelizar também, vou começar a ganhar alma também. Que palavra maravilhosa, irmão, que assunto gostoso. Ou o que tu fala está desanimando as pessoas, entristecendo as pessoas, fazendo as pessoas sair da igreja, querendo deixar Jesus, querendo tomar cachaça, querendo deixar o marido, querendo deixar a mulher, querendo fazer miséria. Ei, aprenda que você foi chamado para ser um pregador do evangelho, de coisas boas, de paz. Aleluia. Não aceite, dizia Paulo a Timóteo, era Paulo aconselhando a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, pessoa de pouca idade, e Paulo o instruía: não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então essa questão, irmão, de acusar falsamente não é de hoje não, viu? Só contando daqui já está com 2000 anos que isso acontece. Então, não é para você se assustar, nem para você desanimar. Pelo contrário, é para você se acautelar, levantar a cabeça e vigiar. Glória a Deus. Meus queridos, só vou até aqui. Não irei mais além. Que Deus abençoe vocês, que vocês permaneçam na paz de Jesus, na presença de Deus, e que sejam cuidadosos, cautelosos, analisem, pensem, investiguem, tenham cautela. Isso é muito importante para que você possa ter uma vida tranquila diante de Deus e contribuir para que os demais também tenham uma vida tranquila e favorável diante de Deus. Fique de pé, por gentileza.